Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Hoje é dia de compartilharmos o que pudemos aprender durante essa semana na leitura da Bíblia. Essa semana nós lemos o livro de 1 Samuel, de 1 Samuel. Nós podemos terminar o livro de Lucas e começamos o livro de Atos. E assim, Deus falou poderosamente ao meu coração. Na realidade, a gente fica pensando, qual é o dia que Deus não fala poderosamente conosco, não é verdade? Mas vamos lá, vamos compartilhar o que nós aprendemos essa semana, amém? Bom, nós começamos a leitura no dia 8, lendo 1 Samuel 13, 14, que nos mostra Samuel repreendendo Saul por ele ter desobedecido a Deus. Nos mostra a desvantagem militar de Israel, Jonatas atacando os filisteus e Israel juntando-se a ele e obtendo a vitória na guerra. Também nos mostra o juramento impensado de Saul e nos fala um pouco sobre a sua família, quem eram seus filhos, sua esposa, sua família. Nós lemos Lucas 22, que nos fala da conspiração contra Jesus, nos mostra a ceia do Senhor, Jesus orando no Monte das Oliveiras e sendo preso, Pedro negando Jesus, os soldados zombando de Jesus e o levando perante Pilates e Herodes. No dia 9 nós lemos 1 Samuel 15, 16, que nos mostra como o Senhor estava rejeitando Saul como rei, porque Saul começou a desobedecer a Deus e aí Deus rejeitou ele como rei. Samuel ungindo Davi e depois Davi ficando a serviço de Saul. Em Lucas 23, continua Jesus perante Pilatos e Herodes sendo julgado injustamente. Mostra a crucificação dele, a morte e o sepultamento de Jesus. No dia 10, nós lemos 1 Samuel 17, que nos mostra a vitória de Davi sobre Golias. E que vitória, né, irmãos? Que vitória, né? Porque quando a gente lembra que Golias olhou para Davi e disse: esse menino, vocês querem tão zombando de mim? Né? Porque ele é gigante, 2,90 m, pense aí, quase 3 metros de altura. Ele é gigante, forte, cheio de armadura, de espada, de lança. Ele disse: vocês vêm contra mim com esse daí? Né? E aí Davi vira para ele e fala: você vem contra nós com espada e com lança. Nós nos voltamos contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Poderosa. Poderosa essa vitória. Porque assim, um menino sem armadura, novo, pequeno, né? Que diz que ele não era de uma estatura tão alta, com um badog, né? E acertar bem no meio da testa de Golias. Era uma vitória totalmente improvável, impossível de acontecer. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então, se eu já começo a falar agora. Se você está passando por alguma luta, por alguma tribulação que acha que é impossível de resolver, entrega nas mãos de Deus. Ele é especialista, ó, segredo. Ele é especialista em resolver as causas impossíveis, aquelas que nós, meros mortais, não podemos resolver. Então entrega na mão dele. Depois me conta a tua vitória. Amém? Mas vamos lá. Lemos 1 Samuel 17, no dia 10, e Lucas 24, que nos fala da ressurreição de Jesus. Jesus aparecendo no caminho de Emaús, apareceu a 2 dos seus seguidores, né? Depois aparece aos outros discípulos, come com eles e lhes dá as instruções devidas do que eles deviam fazer, e depois ele ascende ao Pai, ele sobe aos céus, porque aí ele diz: ó, esperai aqui, porque vocês serão revestidos de poder. E aí no dia 11, nós lemos 1 Samuel 18 e 19, que nos mostra já Saul com inveja de Davi, procurando matar ele. E aí nós começamos a leitura de Atos. O autor é Lucas, né? O contexto do livro de Atos, ele se inicia quando os evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João terminam e nos mostra a ação do Espírito Santo nos discípulos,
na igreja e, consequentemente, em todos aqueles que dão liberdade para ele agir. Esse livro nos mostra, irmãos, quanto é bom ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, quanto é bom e necessário ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe aí o começo da igreja primitiva, o começo de toda a história e mostra também que eles começaram depois que eles foram revestidos do poder dos céus, poder de Deus. E nós lemos o capítulo 1 que nos mostra a ascensão de Jesus, né? Continua falando que Jesus ascendeu ao Pai, e a escolha de mais um discípulo, que no caso foi Matias, para ficar no lugar de Judas. No dia 12 nós lemos 1 Samuel 20, que nos mostra a amizade verdadeira entre Davi e Jonatas, e Atos 2, que aí sim nos mostra a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a pregação de Pedro e a comunhão dos cristãos. Foi ali que tudo começou, como eu falei, eles receberam do alto poder, eles só começaram depois que eles receberam do alto poder, a obediência. Você vê como a obediência é importante. E aí quando Pedro, a primeira pregação de Pedro, já se converteram mais de 3.000 almas. Dia 13, nós lemos 1 Samuel 21 e 22, nos mostra, aí já começa a fuga de Davi, né? Que Davi realmente tem certeza que Saul queria matá-lo. Davi vai para Nobe, depois foge para Gate e lá se finge de louco. Ele se refugia na caverna de Adulão e em Mispá. E aí, por conta dele ter ido para Nobe, Saul manda matar todos os sacerdotes de Nobe. Nós lemos Atos 3 e 4, que nos mostra a cura de um mendigo aleijado, a pregação de Pedro no templo, mais uma outra pregação. Pedro e João perante o Sinédrio, a oração dos primeiros cristãos e os discípulos repartindo seus bens. Ontem nós lemos 1 Samuel 23 e 24, que nos mostra Davi libertando o povo de Keila, Saul continuando perseguindo Davi, e também nos mostra como Davi poupou a vida de Saul, porque ele teve Saul nas suas mãos, poderia matá-lo, mas ele disse: eu não irei matar um ungido do Senhor. E Atos 5, que nos mostra Ananias e Safira, a mentira de Ananias e Safira, e o que resultou, né? Resultou na morte deles, porque a gente sabe, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Os apóstolos que curam muitos doentes e são perseguidos e açoitados. Isso tudo em Atos 5 nós podemos ver. E o que nós podemos aprender nesse dia? Como eu falei, muitas coisas, muitas coisas. Uma das coisas que me chamou a atenção está lá em 1 Samuel 15, 22, quando Saul desobedece a Deus e vai pegando os despojos, o que sobrou, que Deus disse que não era para pegar nada, e ele desobedece a Deus. E aí Samuel diz para ele assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício quanto em que se obedeça? Porque Saul disse que tinha pegado o que sobrou da guerra para oferecer em holocausto ao Senhor. E aí ele responde isso: acaso Deus tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifício enquanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, antigamente as pessoas faziam holocaustos de animais, hoje ainda algumas religiões fazem isso, que é totalmente perante a Bíblia, já não é necessário, porque o nosso Deus já derramou o sangue dele pelos nossos pecados, pela minha vida e pela tua vida. O tempo chegou, o tempo de Jesus já chegou nas nossas vidas. Então, assim, chega de sacrifício. E ele fala aqui: a obediência é melhor que o sacrifício. E obedecer, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então aí a gente nos mostra que se ele obedecesse a Deus, era muito melhor do que 1000 sacrifícios, do que o sacrifício do tamanho que fosse. Porque o que Deus quer para as nossas vidas é que nós venhamos a obedecê-lo. Outra coisa que me chamou a atenção está lá em Samuel 16:7, quando Samuel foi ungir a Davi, que ele não sabia que era Davi, o pai dele, Jessé, passou todos os irmãos perante ele. E aí, o que foi? Ele achou que eram os outros, que eram bonitos. E aí Deus disse assim:
Não considere, Samuel 16:7, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eita glória! Irmãos, não adianta, você pode ser lindo, linda, perfeita, cheia de dinheiro, sabe, toda arrumada, mas Deus, ele não olha isso, o que ele olha está aqui dentro, é o nosso coração. Você pode ter tudo isso, mas se o teu coração for duro, for feio, nada disso vai resolver. O que Deus quer é o nosso coração bondoso, nosso coração voltado para Ele, que nós venhamos a estar obedecendo a palavra dEle. Podemos ser feias, podemos estar desarrumadas, mas se o nosso coração for voltado para Jesus, aí sim, Ele se agrada de nós. Amém, irmãos? Nós podemos aprender também lá deixa eu pegar aqui, lá em Lucas, nós podemos aprender também quando Deus, né, quando Jesus, né, estava falando, né, para eles, que lá em Lucas 21:33, que ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso aqui nos mostra que tudo na terra um dia irá passar. Até nós, isso aqui é matéria. Tudo isso irá acabar. Ninguém vai viver para semente, ninguém vive para sempre. Né? As coisas daqui da terra, até a palavra nos diz isso, que as coisas da terra são perenes, se acabam. E o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Então, por isso que ele diz: buscai as coisas que são do alto, porque a traça não corrói, o ferrugem não destrói, os ladrões não roubam. Enquanto que as coisas daqui da terra são perenes, são vazias, e tudo isso se acaba um dia. Em Atos também, nós podemos aprender muitas coisas com Atos, muitas coisas. Se eu fosse passar aqui, a gente ia falar muitas coisas, mas uma das coisas que me chamou a atenção está lá em Atos 4, versículo 12, quando ele diz que não há salvação em nenhum outro nome, por debaixo do céu, por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Então clame a Ele quando você necessitar e você verá o poder de Deus se manifestando na tua vida. Aqui porque eles viram milagres acontecendo, né, a cura de um mendigo aleijado, e eles acharam que foi Pedro e João que salvou, que curou aquele mendigo aleijado. Ele falou que não. Nós curamos em nome do Senhor Jesus, do Senhor dos Exércitos, que é o nome do nosso Deus. Então é no nome dele que nós podemos todas as coisas. Amém, irmãos? E anota aí, ó, papel, caneta na mão, e vamos anotar o que nós iremos ler essa semana. Começando hoje, domingo, amém? Dia 15. Nós iremos ler 1 Samuel 25 e Atos 6 e 7. Amanhã, segunda, nós iremos ler 1 Samuel 26 e 27. Atos 8. Terça, nós iremos ler 1 Samuel 28 e Atos 9. Na quarta, 1 Samuel 29 e 30 e Atos 10 e 11. Na quinta-feira, nós iremos ler 1 Samuel 31 e Atos 12. E na sexta, nós iremos dar continuidade, porém agora no livro de 2 Samuel. 1 Samuel encerra, nós iremos ler 2 Samuel 1 e 2 e Atos 13. E no sábado, 2 Samuel 3 e 4 e Atos 14. E eu creio que assim como Deus tem falado conosco, Ele continuará falando poderosamente aos nossos corações. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. E vamos falar com o nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos uma vez nesta hora, mais uma vez nesta hora na Tua presença, para te agradecer, porque o Senhor é conosco. Te agradecer pelos teus ensinamentos, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos sustentado. Estamos no 5º mês, estamos lendo a palavra, estamos aprendendo muito mais de ti. Te somos gratos por isso, porque nós sabemos que é através do ouvir a tua palavra, é através do entendimento da palavra que nós podemos te conhecer e te obedecer, fazer a tua vontade, viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, eu te peço, continua nos ensinando a cada dia, abrindo a nossa mente, tirando as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos entender e viver
verdadeiramente o teu evangelho, a tua palavra. Concedes um dia, uma semana de paz, de vitória, de crescimento e de aprendizado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém? Glória a Deus.